Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Raquel Tinker, mais uma vez com mais um vídeo sobre marketing de multinível. E esse vídeo eu vou falar um pouquinho de uma pessoa bem famosa, que é o Trump, que é o nosso atual presidente dos Estados Unidos. Qual é o relacionamento que o Trump teve com as empresas de marketing de multinível? Por que no passado ele fez propaganda, ele valorizava, ele endossava algumas empresas? Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar uma história assim maravilhosa, que até eu, quando eu aprendi, quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu comecei a descobrir tudo que se passava por trás disso. Eu fiquei assim de cabelo em pé, mas é muito legal. Então fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Vou contar toda a história de como tudo se desenvolveu no passado, de muitos anos aqui nos Estados Unidos, e como as empresas de marketing de multinível conseguiram se safar da justiça. Vamos assistir! Para começar a falar sobre esse vídeo, não tem como falar sobre essa história sem falar sobre a Holiday Magic. Holiday Magic era uma empresa de marketing de multinível que foi criada no ano de 1964 por William Penpatrick. William Penpatrick era um cara assim muito excêntrico, tipo, os vídeos deles eram muito assim exagerados, ele era muito focalizado em poder da mente, sabe? Em você materializar a sua riqueza. Então ele falava assim que se você é pobre é porque a culpa é sua, que você não focalizou e não mentalizou, não aproveitou todos os poderes da sua mente para você ficar rico. Então, basicamente, ele era um desses que falava que a pessoa é pobre porque quer, ou por preguiça, ou alguma coisa assim. E ele criou essa empresa de marketing de multinível, de venda de Holiday Magic, que vendia, se não me engano, produtos de casa e cosméticos também. Imagina, né? Cosméticos. Só que o FTC, que é o Federal Trade Commission aqui dos Estados Unidos, estava tendo muitas reclamações de pessoas que entravam nesse negócio e perdiam dinheiro. O que é o Federal Trade Commission? É uma agência regulada pelo governo americano, como se fosse uma third party, é uma empresa que o governo se utiliza para fiscalizar fraudes, proteger o consumidor, para proteger o mercado, né, proteger todas as empresas contra, sei lá, empresas que podem formar fusão e tentar dominar o mercado, dominar preço, assim, para manter o mercado justo e proteger também contra fraudes. Então, o Federal Trade Commission foi criado para isso, para proteger contra as fraudes. Então, as pessoas que entravam nessa empresa de marketing de multinível, que é mais ou menos igual a todas as outras, era um cara lá falando para você investir nesse negócio maravilhoso. Para você investir no negócio, você tinha que comprar um monte de produtos para revender de maneira direta, que seria revender para os seus amigos e parentes, e também recrutando pessoas para fazer o mesmo. Então, cada pessoa que entrava dava um monte de dinheiro, pegava um monte de produto. Aí você tinha que revender os produtos e recrutar mais gente. Então, isso foi caracterizado na época pelo FTC como um esquema de pirâmide. Mesmo que tinha os produtos, eles viram que o produto era mais ou menos um disfarce só para ter o negócio do dinheiro. Que o esquema de pirâmide já era ilegal, já não podia fazer quando não tinha o produto. Então, eles descobriram que o produto era mais ou menos um disfarce. Tá, então o FTC estava recebendo várias reclamações, várias denúncias dessa empresa, falando que o dono dessa empresa era um mentiroso, que ele exagerava, que ele falava de ganhos ilimitados. Tinha vídeos dele falando que se você recrutasse 5 pessoas e essas 5 pessoas recrutassem mais 5 pessoas, até o final do ano você com certeza seria um milionário. Então ele falava isso, afirmava, garantia, e tinha vídeo, tinha tudo, tinha prova, tinha testemunho de várias pessoas. Enfim, essa empresa acabou sendo processada pelo FTC, e aí foi aquela coisa de processo, né? Levou 2 anos. Aí a empresa trouxe um monte de testemunha, o FTC trouxe um monte de testemunha para provar mesmo o que eles estavam fazendo. E eram testemunhas, assim, eram provas tão evidentes, tão claras, que assim, o juiz aceitou todas as provas. Então eles acabaram perdendo o caso. Então eles comprovaram que o mercado estava supersaturado. Eles pegaram 2 estados nos Estados Unidos para comprovar o supersaturamento, que não tinha como fazer no país inteiro. E comprovaram que pelo número de habitantes dos lugares e o tanto de consultores que tinham, de distribuidores, era superfaturado e era matematicamente impossível as pessoas obterem o tipo de riqueza que esse cara estava prometendo. Então, o próprio advogado que trabalhava para o FTC naquela época, ele deu uma entrevista em um podcast que eu estava ouvindo, estudando, de que não precisava você nem ser um gênio de matemática, nem ser um PhD, um PhD em nada, para você ver uma matemática muito simples, que eu falo e também ninguém entende, de que é impossível todo mundo ganhar dinheiro no marketing multinível, não tem como, é matematicamente impossível. E as próprias empresas comprovam isso, porque se você vê o faturamento das empresas, mostra-se que 99% das pessoas que investem dinheiro nisso perdem, ou não ganham nada ou perdem, mas a maioria perde. Eles foram processados e fecharam a empresa. Se eu não me engano, depois o dono da empresa faleceu, mas ele tinha separado os lucros da empresa em um trust fund para os filhos dele. Então, os filhos dele praticamente herdaram
todo o dinheiro que ele tinha ganhado com o multinível. E se eu não me engano, alguma coisa também eles tiveram que pagar para as pessoas que tinham reclamado, né, que foram enganadas e tal. Então, o advogado desse processo de 1975, a pessoa que estava lá trabalhando para o FTC na época, ele deu essa seguinte entrevista, e eu vou ler aqui para vocês, mas presta atenção que é muito legal. Ele falou o que aconteceu na época desse processo. Eu vou colocar o nome do advogado, que foi o advogado do FTC nesse caso, para vocês pesquisarem. Isso aqui é tudo coisa real, tudo aconteceu mesmo, é documentado. O entrevistador perguntou para o advogado: existiu algum tempo no qual o governo dos Estados Unidos tentou fechar essas empresas e se tiveram algum sucesso? E por que agora ninguém faz nada? E ele falou assim: sim, teve um tempo. E a causa disso tudo é a Amway. Para quem não sabe, a Amway é uma das maiores empresas de marketing de multinível do planeta. Eles são assim bilionários, continuam no esquema de recrutamento e a maioria das pessoas que entram nessa empresa perde dinheiro. O que você está falando é o que se tornou o maior caso contra marketing de multinível nos Estados Unidos. Amway era a maior empresa MLM, né, que é marketing multinível na época, somente perdendo para a Avon. O FTC perdeu o caso, que teve uma grande consequência na maneira que o FTC lida com várias reclamações contra empresas de marketing de multinível, da maneira como as empresas se defendem contra os processos e acusações. O que aconteceu foi péssimo. Todas as empresas de marketing multinível começaram a falar que elas eram como a Amway. Aí eles falavam: não, se processaram as empresas ilegais, significa que as que não foram processadas são completamente inocentes. Como aquela empresa, a Holiday Magic, foi processada, foi fechada, e tiveram mais duas outras empresas menores que também foram. Então, como a Amway não foi, ela falou: bom, esses outros aí são errados, mas nós não somos pirâmide, nós estamos aqui, então significa que nós somos inocentes. E todas as outras empresas que vieram depois falavam a mesma coisa: não, nós somos como a Amway, a gente não é como essas outras que foram fechadas. Mas, gente, não tinha diferença nenhuma, elas eram todas iguais. Tanto que o advogado disse que as mesmas provas que ele tinha contra a Holiday Magic, que era a empresa que fechou em 1975, ele tinha contra a Amway. As mesmas, igualzinho, até mais. Ele falou que as evidências eram ainda mais claras e mais berrantes com a Amway do que com a outra. E mesmo assim eles não conseguiram ganhar o processo, mas vocês vão entender por quê. Então, o Joe Brownment, que é o advogado, ele falou assim: esse foi o maior caso contra fraude do país. Bom, esse advogado, ele fala que tem muito cuidado com o que ele fala, porque ele ainda é muito fiel ao FTC, ele acredita que lá as pessoas são muito honestas, que eles fazem o melhor que podem. Então, foi esse advogado que processou o dono da Holiday Magic, que era o William Penpatrick. Aí agora ele vai contar como que foi o caso da Holiday Magic. Nos preparamos para o caso Holiday Magic com um processo de muita importância, que não podíamos perder de jeito nenhum, porque era o primeiro caso, e você não pode perder o primeiro caso. Como acontece, né, nas súmulas, quando você tem o primeiro caso e você tem aquela decisão, muitos outros casos parecidos acabam tendo aquela primeira decisão como base. Então ele falou, como esse era o primeiro caso, a gente tinha que ganhar. Ele falava assim: a gente tinha que ganhar de todo jeito. Porque esse caso serviria de parâmetro para todos os outros. Sabíamos que esse seria um modelo para todos os outros. Aí ele fala: o caso levou muito tempo para ser preparado, e a razão da demora era porque tudo tinha que ser avaliado com muito cuidado. Cada parágrafo, tudo foi minuciosamente formulado, porque nunca havíamos tido um caso semelhante. Então eles nunca tinham processado uma empresa assim de multinível da forma como se fosse uma coisa criminosa, como eles estavam fazendo agora. Então esse advogado fala: 2 meses após eu ter começado a trabalhar para o FTC, eu recebi uma reclamação. Era um distribuidor da empresa Holiday Magic, dizendo que ele não tinha conseguido ficar rico como haviam prometido a eles, pelos recrutadores, o pessoal que recrutou para a empresa. Durante o processo de investigação, eles viajaram para várias cidades e entrevistaram muitas pessoas que eram envolvidas nessa empresa ou nesse tipo de empresa. Aí o advogado falou: toda vez que íamos a uma cidade, deixávamos 2 carros no aeroporto, ficávamos no mesmo hotel, mas a gente sempre ia para destinações diferentes. Metade do trabalho era feito à noite, porque as pessoas envolvidas, elas sempre tinham um trabalho de dia e faziam um multinível à noite, nas horas vagas. As entrevistas eram geralmente depois das 7 da noite, e às vezes nós trabalhávamos até de madrugada e dormíamos o dia inteiro no dia seguinte. Precisávamos descobrir o que estava acontecendo. Precisávamos de documentos, precisávamos entender cada detalhe de como o negócio funcionava. Queriam saber o que eles receberam de promessas, porcentagem de sucessos. Precisávamos definir o tipo de crime. Como era o primeiro caso, eles não tinham o que falar que era o crime que eles tinham cometido aqui. O primeiro estava relacionado com a linguagem. Eles usavam uma linguagem muito enganosa. Diziam que, bom,
basicamente invista nessa empresa que eu garanto que em 3 meses você vai ficar rico. Você vai ficar rico como nos seus sonhos mais impossíveis. Você vai atingir um Cadillac, você vai tirar férias, tipo assim, promessas absurdas. Então nós tínhamos razões para ver claramente que as afirmações e promessas de grandes fortunas eram enganosas, que não era comprovado nem pela própria experiência da empresa. Tipo, eles viam os relatórios dos ganhos, né, de que as pessoas que entravam para a empresa e viam que não era nada daquilo. O material de recrutamento oficial do Holiday Magic estava cheio desse tipo de promessa e técnicas para induzir a pessoa a entrar naquele momento, ou assinar o contrato naquele momento e dar o dinheiro. Prometiam que você vai ser mais feliz, mais saudável, mais rico na vida se você investir na Holiday Magic. Aí, se a pessoa não quisesse entrar para a empresa, os recrutadores, né, tiravam uma nota de $100 do bolso. Se você quer ganhar esse dinheiro por semana, alguma coisa assim, tipo show off, né, igual eles fazem no Brasil, mostrar carro, mostrar dinheiro e tal. E eles falavam também na Holiday Magic, se a pessoa não for bem sucedida, ela deve se enquadrar nessas 4 categorias, ou ele é preguiçoso, ou estúpido, ou avarento, ou morto. Então, basicamente, eles garantiam que você ia ter sucesso, você ia ficar rico se você comprasse o estoque, revendesse e recrutasse pessoas. Se você não fosse bem sucedido, era culpa sua por você ser estúpido ou se você tivesse morto. O outro crime, né, que eles iam acusar a empresa era um que a gente chama aqui nos Estados Unidos antitrust charge, que é o vertical pricing fixing, é quando a empresa tem o controle do preço de venda do produto. Uma empresa de varejo não pode determinar a empresa de atacado tanto que ela vai vender, não pode ter esse domínio, porque a empresa que está vendendo tem que ter a liberdade de dar o desconto, de vender pelo tanto que quiser. Então eles faziam isso com os distribuidores, eles diziam que a empresa colocava o preço que era para ser vendido na venda direta e davam o preço de compra. Então assim, eles tinham o controle total do negócio. O distribuidor não podia decidir o preço que vendessem os produtos. O terceiro crime que foi categorizado lá era chamado The Plan. Eles sempre falavam que se as pessoas continuassem recrutando pessoas, essa promessa que eles davam, né, se cada pessoa recrutar 5 pessoas até o final do ano, 5 pessoas por mês até o final do ano, você vai ficar milionário. Só que matematicamente, os advogados do FTC falavam, se as pessoas continuassem recrutando pessoas, vai chegar um momento no qual a cidade inteira vai estar recrutada. Então o mercado estaria super saturado. E no julgamento, nós apresentamos vários materiais, livros, vídeos e mesmo um filme produzido pela empresa, que eles realmente falavam isso. Como se fosse assim uma certeza absoluta que todos poderiam encontrar 5 pessoas para recrutar. Muitos calcularam a matemática desse plano e cada pessoa praticamente teria a população dos Estados Unidos dentro da sua linha da pirâmide, o que seria impossível, que seria mais ou menos 200 milhões de habitantes, que era o que os Estados Unidos tinha na época, em 1975. Aí ele continua aqui, o julgamento levou 2 anos, mais de 200 testemunhas de cada lado foram ouvidas, o mercado saturado é difícil de provar, porque você não tem como ir em todas as cidades do país, mas eles se focalizaram em 2 estados, perceberam que olhando o número de distribuidores e o número de pessoas de cada cidade, realmente estava super saturado. Tem gente que fala pra mim nos comentários, não existe mercado super saturado, a Apple não é super saturada, a Samsung. A Apple e a Samsung não são empresas de recrutamento. Elas vendem o produto final para você. Você não é um distribuidor, você vai lá e compra, então eles não vão ficar super saturados. Ou vão também, se você colocar 10 lojas em um bairro, elas não vão conseguir vender tanto assim, se tiver só uma naquele mesmo bairro. Eles separam as lojas por número de habitantes. Então, foi isso que eles apresentaram ao juiz, os ganhos mentirosos, preço fixado, e o juiz aceitou todas as acusações, assim, era tudo muito claro. Então, o juiz aceitou, culpado. O juiz mesmo, eles disseram no processo lá, enough is enough, que quer dizer em inglês, né, já chega, tipo, é muita coisa, muito, chega. Para com isso, chega, não dá mais. E falaram, enough is enough. E o advogado fala, foi quase emocional, assim, as provas eram muito fortes. Aí o que houve depois? O entrevistador perguntou, bom, a Holiday Magic não apelou, eles simplesmente fecharam. E por anos, o dono da empresa colocou centenas de milhões de dólares em um trust fund para os filhos, e o dinheiro estava bem guardado, por isso que ele nem se importou. Tipo, os donos da empresa de marketing de multinível, gente, eles não se importam, porque eles vão juntando dinheiro, que a pirâmide vai formando para eles. Quando tiver que fechar, eles já estão milionários, bilionários, eles pagam os advogados lá, pagam uma multinha aqui e ali, mas eles já ganharam todo o dinheiro do povo, então eles não estão nem aí, se fechar a empresa, fechou. Bom, aí logo depois o dono da Holiday Magic morreu em um acidente de avião. O advogado falou, o Holiday Magic foi um caso muito importante, afetou muito a reputação das empresas de marketing multinível, levou 2 anos e naquele tempo o FTC tinha uma lista de empresas de marketing de multinível e elas surgiam de todos os lados e eles continuavam investigando todas elas. Tinham empresas de cueca,
sueca de roupa de banho. Fecharam mais umas 2 empresas, que foi formada por um ex-distribuidor da Holiday Magic chamado Glenn Turner. Em 1971, eles já tinham tido 7 anos de empresa, então foi fácil comprovar a saturação de mercado. As empresas mais pequenas ainda não era tão fácil assim comprovar a saturação, mas mesmo assim eles ainda conseguiram a vitória em muitos casos. O advogado disse ainda que a vitória no caso Holiday Magic era importante para servir de parâmetro e provar que essas empresas são realmente uma pirâmide financeira. 2 empresas foram fechadas, elas não foram declaradas pirâmide financeira, mas uma foi, que foi a Holiday Magic, que era maior. Mas o FTC queria mais casos, ele queria formar tipo assim uma súmula mesmo, queria ter várias empresas, né, fechadas para fazer disso, sei lá, uma lei ou uma súmula para que não acontecesse mais isso, não existisse mais esse tipo de empresa. Aí em 1975, o FTC formulou uma queixa formal contra a Amway, que é essa empresa que todo mundo conhece, que é famosa e tal. Então esse advogado já tinha trabalhado no caso da Holiday Magic, entrou no caso contra a Amway também. Ele falou, bom, vamos fazer a mesma coisa. Aí ele diz, agora são as palavras do advogado: eu já tinha trabalhado em processos anteriores com marketing multinível, eu estava bem familiar com a investigação da Amway, eu peguei o caso também. Decidiram investigar e processar a Amway da mesma maneira que processaram a empresa Holiday Magic. Eu tinha testemunhas, tinha dados, tinha vídeos de distribuidores, provas, saturação de mercado era clara. Não é uma empresa nova, tínhamos mais provas ainda contra a Amway do que na época da Holiday Magic. Eles estavam no mercado há 16 anos. Mas nós tínhamos muita confiança de que conseguiríamos vencer esse caso também. A única diferença é que a Amway tinha uma imagem bem diferente. Era uma imagem mais do jeito americano, um jeito de empreender, tinha uma reputação diferente, não eram exagerados, não eram malucos, não eram exóticos, era diferente, não era igual. Eles não se vangloriavam tanto da riqueza, os donos tinham um discurso bem mais normal e pareciam pessoas normais. Eram de Michigan e não da Califórnia, porque a Califórnia e Orlando tem uma fama de ter pessoas assim mais exóticas e tal. O pessoal do norte já é mais conservador. Então eles tinham uma vibe assim mais confiável. Eles vendiam produtos de limpeza e outros produtos para casa. Não era cueca ou perfumes. Em 1970, eles criaram uma organização de caridade que doava dinheiro para fundações a favor da família e tal. Eles são uma empresa que se diz cristã. Então, o advogado falando ia ser um pouquinho mais difícil. Era uma instituição que defendia a família ou valores da família. E eles tinham muitas propagandas, eles tinham muitas celebridades, né, que defendiam a empresa, que faziam propaganda para a empresa. No processo da corte foi muito parecido. Tipo, o advogado chamava as testemunhas, a Amway chamava as testemunhas. Tudo foi quase igual ao Holiday Magic, só que com muito mais provas. Então, quando o juiz foi decidir e não aceitou nenhuma das provas, todos nós ficamos chocados. O juiz levou em consideração o testemunho de pessoas que estavam na Amway sobre quão fácil era recrutar. Então, praticamente o juiz só ouviu o lado das testemunhas que a Amway trouxe para o processo. O advogado tinha provas da saturação de mercado de 5 estados e o juiz disse que isso não eram provas, porque as pessoas ainda tinham o resto do país inteiro para recrutar. Então, o juiz declarou que o termo saturação envolvido em uma empresa de pirâmide, como essas 2 empresas que fecharam e a Holiday Magic. Mas desde que a Amway não é uma empresa pirâmide, o conceito de saturação não é material, que seria não é pertencente ao caso. Então o juiz recusou todas as provas, o que não fez muito sentido para eles, porque era igualzinho a do outro caso. E ele diz que não é uma pirâmide, mas ele não fala o que a Amway é, não fala o que é. Aí vamos chamar aqui de multinível. Então eles definiram que as outras empresas que a gente já tinha processado eram pirâmides, mas a Amway era um tipo diferente de negócio. E essa diferença, na minha cabeça, não fazia sentido. Por que a saturação não caberia para a Amway? Sendo que nós provamos que existia saturação, sim, saturação de mercado. Bom, resumindo, o juiz recusou tudo. Basicamente, o que aconteceu nesse caso, a Amway ganhou uma multa, simplesmente pagou uma multa, mas não foi fechada. E por alguma razão, o juiz antes tinha aceitado todas as provas, no caso da Amway ele não aceitou. Aí esse advogado disse que depois de 1979, ele nunca mais quis trabalhar com isso. Acho que ele ficou meio assim, né, assim decepcionado, e como ele não se importava tanto assim, não se envolveu muito em coisas de processar multinível e tal. Ele não teve mais o desejo de seguir nesse ramo de trabalhar para o FTC e processar empresas de multinível. Aí o entrevistador pergunta, eles sofreram alguma consequência? Bom, eles mudaram um pouco a linguagem para o recrutamento, então não era mais uma linguagem tão assim prometendo riqueza, né? Mas eles mudaram só por um tempo, depois eles voltaram a utilizar a mesma linguagem, como usam até hoje. Eles levaram muitas multas que não foram grandes o suficiente para quebrar a empresa. Mais ou menos $100 mil. Gente, $100 mil para Amway é tipo assim, gorjeta, não é nada.
Acho que o ano passado, retrasado, eles tiveram um faturamento de 8 bilhões de dólares. Bilhões. Então não é nem milhões, é bilhões. Então você acha que 100 mil dólares vai fazer alguma coisa, vai afetar em alguma coisa eles. Essa é uma pessoa que eu tenho estudado bastante. O nome dele é Robert Fitzpatrick. Ele é um historiador, uma pessoa que estuda as empresas de marketing de multinível. Tanto que ele é tão assim entendido no negócio que quando existe algum processo aqui de alguma empresa de multinível, pirâmide, alguma coisa, ele é chamado na corte, né? Ele é chamado no tribunal para depor e para falar os estudos e tal, como é que fala, os dados do multinível. Nos próprios processos aqui da corte. Bom, na época da Amway, a própria Amway criou 3 regras para provar que ela não era multinível, que assim, eles comprariam os produtos de volta dos revendedores que não conseguissem vender. Então a política de reembolso, que é a mesma política que a Mary Kay tem, só que a Mary Kay, se eu não me engano, eles devolvem 90%. Então a Amway criou essa política também. Criaram uma regra de que os distribuidores têm que vender 70% dos produtos, mas não tem como eles manter controle disso. Como que eles vão saber se a pessoa está vendendo ou não? Então é um negócio assim só no papel, não tem como provar. E eles têm que fazer uma venda para clientes direto por mês, pelo menos. Uma venda para 10% dos clientes por mês, que também não tem como provar. Então, assim, umas regras muito ridículas que eu achava que tinham sido criadas pelo FTC, mas não, foram criadas pela Amway. A Amway simplesmente falou, bom, aqui, ó, para provar que a gente não é pirâmide, a gente tem essas regras aqui. E o FTC, assim, aceitou, falou, tá bom, então, só paga a multa e continua a vida. Então, todo mundo achava que essas regras tinham sido impostas pelo FTC, mas realmente não foram, até o próprio entrevistador falou. Então, o advogado falou assim, a Amway criou essas regras. Não existe nenhuma lei para multinível ou pirâmide aqui nos Estados Unidos. Por que não existe lei? Porque é uma coisa óbvia. Você não cria lei para provar que a regra matemática é real. Ela simplesmente é real. Então não tem uma lei. Eu achava que era lei isso, mas não é. É só o parâmetro que o FTC usa com o julgamento da Amway para poder julgar as outras empresas. Bom, depois desse julgamento da Amway, todos os outros casos de MLM era muito difícil de vencer, porque todos eles falavam, não, a gente é como a Amway. O FTC teve muita dificuldade de processar, até hoje o FTC aqui tem muita dificuldade em processar essas empresas. Ele consegue fechar uma aqui, outra ali, mas assim, as grandes mesmo, são intocáveis, tipo a Herbalife, a Amway, a Mary Kay, todas elas continuam, sabe, fazendo vítimas e destruindo a vida de pessoas. Então o advogado falou assim, ele sempre achou que uma proposta de uma corrente sem fim de rendimentos, que é o caso de multinível ou pirâmide, e que requer pagamento para participar, prometendo recompensa pelo recrutamento de novas pessoas, isso é naturalmente fraudulento e matematicamente fraudulento também. Era claro, era algo que não precisava de lei, era comprovado. É comprovado que os últimos recrutados sempre perderiam dinheiro, não tem como todo mundo ganhar dinheiro. E a defesa da Amway era dizendo que sempre existiam novos mercados para saturação. Bom, agora aqui vem o catch, que vocês vão ver o que tudo isso tem a ver com o Trump. Em 1975, na época do caso contra a Amway, em 1974, Richard Nixon renunciou à presidência, que era o presidente dos Estados Unidos. O vice-presidente assumiu a presidência, Gerald Ford. Ele era deputado por Grand Rapids. Grand Rapids é uma cidade de Michigan, lugar onde a Amway nasceu. Aí ele tinha uma casa muito grande, muito bonita. Era muito comum naquela época as pessoas que tinham uma casa grande e bonita serem amigos de outras pessoas que tinham casa grande e bonita. Então, basicamente, ele era amiguinho dos donos da Amway. Quando a Amway estava sendo processada pelo FTC, pelo Federal Trade Commission aqui dos Estados Unidos, foi reportado no The Washington Post, que é um jornal de Washington, um jornal que todo mundo, foi um negócio público, não tô inventando isso, é fato, tá lá, se vocês pesquisarem, vocês vão achar. Foi reportado no Washington Post que os donos da Amway tiveram uma reunião pessoal com o Gerald. E que o Gerald, o presidente do país na época, sabia dos problemas que eles estavam tendo com o FTC. Aí o advogado falou, vocês acham mesmo que o FTC iria processar ou prender um amiguinho do presidente? Difícil, né? Bem difícil acreditar nisso. Você acha mesmo que uma instituição do governo iria prender um amigo do presidente? Tá. Não, imagina, não tem nada a ver, né? Era só coincidência. Coincidência que bem na época eles tiveram a reunião e tal. Tudo coincidência. O Gerald Ford, ele é do Partido Republicano, que é o mesmo partido do Trump. Então, desde aquela época, a gente tem comprovação aqui nos Estados Unidos que a Amway doa milhões e milhões de dólares para o Partido Republicano, que é o partido
Muito difícil essas empresas serem processadas, criarem leis para pararem com isso, porque isso está financiando os políticos. Por que que o presidente, que é do Partido Republicano, vai fechar uma empresa que está dando milhões, milhões e milhões para financiar campanhas desses políticos? E não é só o Partido Republicano, não. O partido de esquerda aqui, que são os democratas, quando Clinton entrou no poder, a Amway não podia dar dinheiro para o partido de esquerda, porque eles são uma empresa cristã e tal, e o partido de esquerda aqui não tem nada de cristão, eles são a favor de aborto, eles são a favor LGBT, então assim, ia pegar muito mal se eles começassem a dar dinheiro para os Clintons. Então o que eles fizeram? Convidaram o Bill Clinton para dar uma palestra em um dos eventos da Amway no Japão, e só para dar essa palestra eles deram para ele $700 mil. Então foi 3,5 milhões de reais para o cara só falar lá por alguns minutos. Então, resumindo, eu não tenho partido, eu não sou de direita, de esquerda, já me decepcionei com os dois partidos, mas esquece os partidos. O fato é, a Amway aqui dos Estados Unidos tem usado todos esses bilhões que eles têm feito à custa dos coitados da base da pirâmide para financiar partidos políticos, para que eles também continuem com a empresa, para que não sejam punidos. Os políticos que estão no poder não fazem nada contra essas empresas porque eles estão ganhando dinheiro para financiar suas campanhas. Então assim, é um jogo de poder muito grande, e nessa história, as pessoas que estão no topo da pirâmide, que são os donos das empresas, continuam ficando cada vez mais ricos, as pessoas que estão sendo recrutadas continuam ficando cada vez mais pobres e perdendo cada vez mais, os políticos continuam no poder e também cada vez mais milionários e mais bilionários. Só não vê isso quem não quer. Então, se você defende essas empresas de marketing de multinível e tá querendo dizer, ai, elas são legais, elas não são ilegais, tem um motivo por elas não serem ilegais, porque tem muito dinheiro, muita gente que ganha dinheiro com isso. E eu te garanto, não são os pobres não são as pessoas que começam lá de baixo não. São as pessoas que já estão lá em cima no topo e que iludem as pessoas que estão embaixo para continuar no topo. É sempre assim, o mais pobre continua mais pobre e o mais rico continua cada vez mais rico. Tanto que o Trump já era bilionário e ele sempre defendeu o marketing de multinível. As pessoas que estão de fora não sabem como que esse negócio funciona. Ele simplesmente sabia que a Amway é bilionária e que é um negócio de venda direta. Eles não sabem da manipulação, eles não sabem que as pessoas são forçadas a comprar bastante inventório, que a maioria dos produtos não vendem. Tanto que as pesquisas que os pesquisadores fazem aqui, eles descobriram que a média do que é vendido de venda direta é 20% dos produtos. Então assim, se você compra um inventório de $1.000, você vende 20%, o resto você tem que ficar. Então você tem que estar sempre comprando e recrutando. Então assim, é uma tremenda de uma sacanagem. Então, se você, sendo de direita ou de esquerda, saiba que se você se juntar a Amway ou qualquer empresa de multinível, sabe que existe muito envolvimento político nesse tipo de empresa, porque é muito dinheiro que eles ganham. Se você entrar para uma empresa dessa, tem 99,9% de chance de você perder dinheiro. Não entre. Assim, eu vou fazer um outro vídeo sobre as empresas que o Trump endossou, né, que ele trabalhou no passado e que ele defendia também. Eu não odeio o Trump, só falando aí quem é de esquerda, de direita, não odeio o Trump. Ele fez um trabalho ótimo aqui nos Estados Unidos como presidente. O país, assim, bombou, a economia bombou, mas realmente na questão do multinível, ele parou de falar nisso agora. Ele fala que ele fez muitas coisas erradas no passado. Não sei se o negócio do multinível era uma das coisas que ele fez de errado. Só que ele ganhava, né, para fazer isso. Ele tinha contrato com essas empresas para que essas empresas usassem o nome dele para conseguirem mais recrutamentos. Mas é basicamente, o marketing de multinível não é ilegal nos Estados Unidos porque a Amway e várias outras empresas enfiam dinheiro nos dois partidos aqui dos Estados Unidos, que são os maiores, que são os partidos, né, os republicanos e os democratas. Teve uma pessoa aqui que tentou lutar contra isso, que foi o bilionário Ackman, se não me engano, que ele tentou processar a Herbalife porque ele é um investidor muito respeitado, né, no stock market aqui dos Estados Unidos. Ele é muito respeitado. Então, quando ele entrou com essa investigação contra a Herbalife, porque a Herbalife é uma empresa perigosa, é uma empresa que ele falava que era uma pirâmide financeira, então todos os olhos começaram a investigar as empresas de marketing de multinível. Então na época era até o Obama que estava no poder, só que o Obama tinha muitas outras coisas para se preocupar, mas o FTC começou a ter cada vez mais reclamações e tal, então agora as pessoas já estão assim muito em cima deles, e graças a esse bilionário, infelizmente ele não conseguiu ganhar, a Herbalife não fechou, elas ganharam acho que uma multa de $200 milhões que eles
eles tiveram que pagar para vários dos distribuidores. Mas assim, se um bilionário, que uma pessoa idônea, uma pessoa de responsabilidade e completamente assim, sem problemas na justiça, sem nada, um bilionário tentou fechar uma empresa dessa e não conseguiu, agora imagine o tanto que é difícil. É muita gente poderosa envolvida, muito dinheiro envolvido. Bom, e tudo isso acontecendo lá em cima, e aí eu vejo essas pessoas aqui, sabe, aqui embaixo, aqui no nosso mundo de gente trabalhadora, de gente que não tem milhões e bilhões, e as pessoas defendendo esse tipo de empresa. Então assim, eu fico de cabelo em pé. Então antes de você defender o multinível, defender, sabe, marketing de rede, network marketing, faça pesquisa, veja onde que essas pessoas estão investindo dinheiro, veja o que essas pessoas estão defendendo, veja se elas estão enfiando dinheiro em partido político, veja por que não tem lei ainda. Então assim, abram os olhos, parem de ser pessoas alienadas que não pensam. Pense um pouco, pesquise e pensa. O mundo não é isso que você vê na televisão, não. O mundo não é o que as pessoas te falam, não. Pesquise e pensa. Olhem os fatos. Tem um documentário no Netflix que se chama Betting on Zero, que é Apostando no Zero, que conta a história do Ackman com a Herbalife, tudo o que aconteceu, as vítimas, para você ter mais ou menos uma noção do que está acontecendo. Mas é um problema tão sistemático que é muito difícil de se resolver. Enquanto a gente tiver, sabe, milionários e bilionários no poder que são financiados por essas empresas, é muito difícil. Eu não sei como é no Brasil. Eu não falo que multinível é um negócio ilegal, porque não é. Realmente é legal. Na verdade, não é nem legal e nem ilegal, porque não tem lei específica para isso. Mas como eles usam o parâmetro daquele processo da Amway para servir como base para todos os outros, então praticamente não é ilegal. Mas é imoral. É muito imoral. Todos os pesquisadores falam que 99,9% das pessoas perdem dinheiro nesse tipo de negócio. Nossa, já falei por um tempão. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Quanto mais comentários tiver, mais o YouTube, né, oferece os vídeos para as outras pessoas. Dá um clique no vídeo, se inscreve no canal, dá um clique no sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. E o meu próximo vídeo eu vou falar sobre o Trump e as empresas do Trump, e vou falar também sobre uma pesquisa que fizeram aqui, uma pessoa que se infiltrou em uma empresa de marketing de multinível só para falar o que ela passou lá dentro. O que eu também já passei, sei muito bem o que é, mas aí a gente tem uma pessoa profissional, né, para avaliar toda a situação, né, tudo que ela passou dentro da empresa. Bom, beijão, gente, obrigada pelo apoio e até a próxima.